Bom, estamos começando aqui o nosso terceiro episódio, né, o nosso terceiro podcast em comemoração ao aniversário da Tron de 32 anos, num momento especial para o nosso público e para mim hoje, recebendo aqui com a gente hoje a minha amiga, né, por quem eu tenho admiração e respeito profissional e pessoal, Simone Bonfim Jaime. Para mim, Simone Jaime. Então, eu sou Gelson, CEO da Tron, e hoje vou estar aqui com essa convidada especial para mais esse momento muito, muito importante para a gente hoje, falando de temas que certamente vão interessar para todos vocês. Para a gente começar esse dia nosso aqui, eu vou falar um pouco do currículo dela, que não está pequeno esse momento. Espero que fale pouco. O currículo que não tá pequeno. Então, por isso, ainda mais a admiração por essa excelente ou grande profissional que a gente tem. No que foi falado do currículo da Simone aqui, o primeiro deles talvez seja o mais importante, o item mais importante. Então, do mini currículo da Simone, falando que ela é mãe do Caio. É verdade. Mamãe do Caio. Talvez uma das funções mais relevantes, né? Então, graduada em Psicologia pela PUC, pós-graduada em Gestão de Pessoas pela UCB do Rio, em Gestão Empresarial pela FGV, em Desenvolvimento Humano e em Psicologia Positiva pelo IPOG, especialista em Avaliação Psicológica pelo CRP do Estado de Goiás, coach pelo SBC. Então, dentro dessa área de coach tem um monte de coisas muito legais aí que são... características, né, e conhecimento que a Simone adquiriu, professora de MBA, que eu acho que esse é um dom que não é para qualquer um, então mais uma vez parabéns por isso, professora em MBA, formada em outras áreas que dão uma complementação disso, que é storytelling, high performance, neurociência, e atuando desde 2005 em empresas multinacionais, nacionais e familiares de grande e médio porte pela TH, né? Que é a empresa para a qual a Simone é sócia. Então, esse é o currículo da minha convidada. Seja muito bem-vindo, um prazer ter receber você aqui para a gente poder falar de um assunto muito legal aqui, que é de pessoas. Perfeito, prazer é todo meu. Fiquei tão honrada com o convite. Falei, compromisso que eu tiver na agenda, eu desmarco. Estarei lá com certeza. Muito bom, Simone. Então, vamos lá. Então, hoje... falar sobre pessoas talvez seja uma dificuldade que todo mundo está tendo, né? Hoje, ontem a gente teve imerso fazendo reuniões e todo dia que você fala com pessoas, né, com empresários, o tema pessoas vem à baila, à tona. A gente vai tentar dividir em bloquinhos aqui para a gente tentar fazer com que o nosso público entenda. Então vamos falar um pouquinho sobre tecnologia e capacitação. A nova era digital está bagunçando tudo ou não, Simone? Como é que tá? Tudo que está vindo aí está bagunçando tudo? Então, eu tenho uma pergunta para fazer para você se o que está vindo digital está bagunçando tudo aí. Com a tecnologia, né? A gente quando está fazendo uma transformação nos métodos tradicionais de capacitação, indo para um outro formato, né? Você poderia dar exemplos e falar para a gente aí como é que é essa capacitação profissional nesta nova era que a gente está entrando com a parte digital fortemente presente no dia a dia? Excelente. Existem várias formas de se olhar isso, né? Isso está bagunçando tudo, de fato bagunça porque tira a gente de uma zona de conforto e de uma forma que a gente tinha tradicional de se fazerem as coisas. Por exemplo, treinamentos presenciais, achar disponibilidade de agenda de todo mundo. Quando a tecnologia vem bagunçar, ela também vem trazer alguns benefícios. Eu entendo que o maior deles, que realmente ficou mais forte pós-pandemia, é essa questão do acesso ao aprendizado muito fácil. Pela tecnologia, online, ao vivo, pessoas do mundo inteiro podem estar reunidas no mesmo momento, tendo acesso a conteúdo, então tudo isso facilita. E aí, para atrair as pessoas para esse aprendizado é que é mais complexo. Fazer com que as pessoas estejam presas ali e requer, né, de quem está querendo desenvolver essas pessoas, muita destreza para prender a atenção dessas pessoas. Então, na tecnologia, é um pouco mais fácil as pessoas se dispersarem pela falta do contato, que é o contato presencial, se estiver olhando do ponto de vista tecnológico.
mas a gente tem ferramentas de gamificação, por exemplo, que conseguem deixar isso um pouco mais atrativo. E eu continuo defendendo que a tecnologia veio para ajudar, mesmo tirando a gente da zona de conforto. Eu acho que os benefícios de ter acesso ao conhecimento a qualquer momento e em qualquer horário, de qualquer dispositivo, isso vale a pena os transtornos que ela nos causou para ter essa adaptação, né? Quando a gente fala de método tradicional, então para eu como aluno aqui, vou dizer como quem procura a capacitação, a gente pode dizer que o método tradicional era sala de aula e estudar sozinho. Perfeito. Acho que eram esses talvez os dois básicos. Exatamente. Estudar de forma autodidata, sozinho, e sala de aula. E o estudar sozinho, vamos colocar bem tradicional? Talvez quem esteja nos escutando nem tenha vivido isso, mas era estudar só em livros. Não tinha o Google, não tinha o YouTube, não tinham as videoaulas, né? Então, estudar sozinho em livros ou com professor em sala de aula. E quando a gente fala para uma revolução, que a gente então não é só a sala de aula e não é só estudar sozinho num livro ou numa apostila, que outras forças estão vindo aí que você está acostumado, você dá aula, você está acostumado a fomentar isso, que outros métodos vieram de apoio e como você está sentindo que está a aderência disso ou os resultados que a gente está tendo com isso? Excelente, uma ótima pergunta. A gente não pode parar. Inclusive, antes de vir, eu fui estudar. Falei, toda vez que o Gelson me chama para um treinamento, eu tenho que estudar alguma coisa nova. Então, eu fui ver o que tinha de novo nisso. A gente já falava antes das soft skills e das hard skills, né? Soft, as competências comportamentais, por exemplo, inteligência emocional, que tinha que ser desenvolvido para lidar bem no trabalho. E as hard skills, as competências técnicas. Ok, esse termo já está ultrapassado. Sério? Agora, tô brincando, ainda tem, mas eu Não, entendo que existem valem. Novidades aí. Fala lá, conta lá. Hoje eu aprendi, estava comentando antes, né, aqui com o Diogo, eu aprendi que tem a questão do upskilling e do reskilling, né, reskilling. O que seria isso? É a gente atualizar o tempo todo, que tem a ver também com lifelong learning, que é se manter sempre em aprendizado. Então, diante de todas essas mudanças que a gente tem, a gente precisa tanto estar melhorando, que é a questão do upskilling, as competências que a gente já tem, sempre estar renovando isso, estudando e vendo novas formas de fazer, como a reskilling, que é eu aprender novas competências que ainda não são competências que são requeridas. Então, dentro desse aprendizado contínuo, está sempre preocupado. O que eu já faço, tem como eu fazer isso melhor? Existe uma forma mais inteligente, mais tecnológica? Ou existem competências que eu preciso desenvolver para dar conta do recado melhor? E quais são as competências que me faltam, de repente, se eu mudar o meu olhar e quiser empreender um pouco mais? O que eu posso correr atrás, que ainda não é uma competência minha, que é esse chamado reskilling, né? Que é correr atrás dessas competências que podem vir me ajudar, mas que é um outro direcionamento. Tudo isso fazendo parte do lifelong learning, que é o aprendizado contínuo que não pode parar nunca, né? Inclusive, no meu currículo já tem uma pós que não tá aí, viu? Eu esqueci de atualizar. Eu fiz e não atualizei. Depois a gente soma aqui. Muito legal. Ó, a gente foi fazer um evento em Belém. E aí fomos falar para um público que é o nosso, que está aqui nos ouvindo aqui, para uma turma de DP, de Departamento Pessoal. E naquilo que eu fui falar, eu estava lá emprestando um pouquinho daquilo que eu adquiri de conhecimento aí. Um exemplo era falando de um livro, que foi você que me recomendou, que é o Lifelong Learning. Então eu queria um pouco mais nisso, porque se você me indicou, você tem bala para poder falar dele aí. Então, o que eu aprendi desse livro? Primeiro eu preciso estudar a vida toda, então eu preciso entender como eu vou fazer isso, que era uma situação, para mim ficou de mensagem lá, era o como. Depois era a curadoria dos conteúdos que eu vou, né? Quer dizer, o que eu quero fazer, onde é que eu vou achar, o que eu devo aprender, como que eu encontro aquilo que vai fazer trazer benefício para mim, e por último é como que eu aplico isso na prática. Eram essas três coisas. Então, como você que me indicou o livro aí, eu acho que vale, porque depois a gente pode até pôr o link, pode, né, a que hora que a gente for editar o vídeo, a gente agregar esse valor desse livro que é tão importante. Você falar um pouquinho disso, quer dizer, como é que eu, então, aprendo
sozinho, ou como meu motivo para ter conhecimento a vida toda, que eu não preciso obrigatoriamente só ir para o banco da escola. E né, hoje tem um monte de conhecimento disponível aí. Falar um pouquinho o que é esse lifelong learning e aprender a vida toda aí. Perfeito. Na verdade, é muito simples. Se a gente parar para pensar, até todos vocês que estão nos assistindo também, o conhecimento que se tinha antes, alguma coisa a gente já se perdeu. Se a gente tivesse ficado parado no tempo, hoje a gente sentiria falta disso. E a velocidade com que as coisas estão mudando é que exige que a gente esteja sempre se atualizando, independente do formato que a gente ficar. Eu estava vendo, né, alguns números para trazer para vocês. Uma consultoria da McKinsey trouxe que 90% das empresas considera que não tem hoje os talentos disponíveis para o negócio do futuro. 90%. É muita coisa, cara. E eu gostaria de poder me preparar. Você me apresentou como mãe do Caio no meu currículo. Então o que será que eu vou ensinar ao Caio para que quando ele chegue em fase produtiva, né, quando ele estiver aí no mundo dos negócios, o que será que eu tenho que ensinar para ele hoje para que ele esteja bem no futuro? Não faço a mínima ideia. Eu acho que a gente não faz mesmo. Como que eu chutaria isso, né? Há quanto tempo a gente vê profissões que anos atrás não se falava de Uber, por exemplo. O Uber hoje é algo que está no cotidiano de todo mundo. Sim. Se a gente pensar há uns 10 anos, que dia que Uber tem com certeza menos tempo do que isso, né? Sim, que eu me perco no tempo menos, também. Acho que menos. Exato. Desde que eu fui mãe, então, as datas ficam um pouco confusas para mim. Mãe com Covid, às vezes eu posso... muitas ocupações. Exato. Se precisar, você me ajuda com alguma questão de data aí. Mas Uber, as questões dos drones, por exemplo, então... Pensando nesse cenário, justamente que as coisas mudam rápido demais, a gente tem que estar... esquece nome, né? Nomes bonitos, lifelong learning, estudando ao longo da vida, aprendendo ao longo da vida. O mais importante é a gente estar se atualizando para dar conta das mudanças que estão acontecendo no mundo. E é muito fácil isso hoje, né? Como eu disse. Tanto a gente pode ir para a faculdade, para pós. Eu particularmente gosto muito ainda dessa informação mais tradicional, né? Dessa formação mais tradicional. Eu gosto muito do network que se cria, por exemplo, em ambientes de sala de aula. Como hoje eu tenho a oportunidade de atuar com turmas de alunos do Brasil todo. Esse final de semana eu estava dando uma aula, tinha gente de todos os estados lá. Isso é muito bacana, porque permite também uma nivelação, né, da gente ter conteúdos que chegam em todas as regiões e que a gente aprenda experiências, o que está dando certo com todo mundo. O manter atualizado é isso. Qual é a necessidade do mercado e o que eu preciso fazer para eu continuar competitivo nesse mundo onde as coisas estão mudando o tempo todo? Sem dúvida nenhuma, ficar na zona de conforto e deixar passar é uma opção não muito bacana, né? A gente tem um roteiro, mas nós vamos, à medida que a gente vai batendo papo aqui, a gente vai falando. Eu acho que você tocou num ponto extremamente relevante, um desafio que eu tenho como líder, você tem como líder e você fala com um monte de líder todo dia aí. Então, esse ponto que, por exemplo, networking, como é que a gente talvez consiga passar para essa juventude, porque a gente está falando para vários públicos, mas tem um público mais jovem, de que isso é tão relevante assim. Porque realmente isso é fundamental, quer dizer, lá numa sala de aula ou num convívio de pessoas que você vai entender o que você faz, o que o outro faz, o que eu posso te ajudar, o que é que você pode me ajudar. Esse relacionamento pode ser perene pro resto da vida, você ter parceiros, pode gerar um novo emprego, uma nova oportunidade de trabalho. Como é que a gente vai fazer para convencer a turma que voltar para a sala de aula é bom? Exatamente, é uma ótima observação. Eu costumo dizer, Gelson, que não há uma única pessoa no mundo bem-sucedida que eu conheça, né, dentro de tudo, não só que eu conheça tendo convívio, mas que eu conheça a história dessa pessoa, que ela não tem um ótimo network. Pessoas bem-sucedidas têm um grande network. Network nada mais é do que a rede de relacionamento que a gente cria, os contatos que a gente desenvolve. Quando a gente tem oportunidade de fazer isso e de ter uma grande rede de relacionamentos, de ter contatos, eu costumo dizer que a vida dessa pessoa ela é mais fácil. Por exemplo, hoje na nossa consultoria, a gente não faz nenhum tipo de captação ativa de clientes.
todos os nossos clientes vêm através da nossa rede de relacionamentos. Quem executa um trabalho aqui gosta, indica para o outro, que indica para o outro. Então, é muito mais fácil quando a gente consegue construir essas pontes, consegue construir esses links com as pessoas, a gente desenvolver um trabalho de qualidade, ter acesso às pessoas que podem nos auxiliar em determinado momento. Quantas vezes, né, eu já te recorri a você quando eu precisava de uma referência de quem fosse do setor de tecnologia, por exemplo, para te apresentar um candidato de assessoria de carreira ou não. Isso tem a ver com a indicação de pessoas, como você falou, é mais fácil conseguir uma vaga. Por exemplo, quando você está num ambiente que você tem informações vindas de diversas fontes, mas é boa em todos os sentidos. É para trocar ideias, para verificar o que funciona melhor numa empresa que eu posso colocar na minha. Esse conhecimento que a gente falou, né, no bloco anterior, se é que eu posso dizer assim, ele não precisa ser o conhecimento formal, pode ser sim conhecimento informal. De repente tem alguém que está usando uma tecnologia nova, que usa um sistema diferente, e aí ter acesso a isso através desses contatos que a gente desenvolve naturalmente, vai fazer com que a gente também se mantenha atualizado, vendo o que o mercado está praticando, né? A gente consegue ter essa experiência de benchmarking mesmo também. Legal. Aproveitando, então, sei lá, a tua experiência que é diária, né? Recrutando pessoas, fazendo seleção entre as atividades que vocês têm na TH, essa é uma delas que tem lá. Você consegue, assim, perceber que efetivamente isso que a gente falou, quer dizer, aquela pessoa que tem uma facilidade de network, isso acaba impulsionando a carreira dela definitivamente? Sem dúvida nenhuma. Tá aí uma coisa que eu consigo te responder olhando nos seus olhos, olhando nos olhos de quem está nos assistindo de alguma forma e falar com muita segurança que para mim é o segredo do sucesso. Se uma pessoa, e isso não tem a ver com as questões comportamentais, tá? De repente, quem está nos ouvindo fala assim, mas eu tenho um estilo de personalidade um pouco mais tímido, mais introspectivo. É claro que para você pode ser desafiador correr atrás de network, mas isso não é um ponto. Você não precisa ser extrovertido ou ter características de sociabilidade muito avançadas para você construir isso. Facilita, mas é possível ser construído de qualquer forma, independente da personalidade. Eu vejo isso dia a dia. Primeiro, muitas vagas, vamos pensar nas vagas estratégicas que nós trabalhamos, por exemplo, né? Vagas aí que a gente chama de C-Level, CFO, CEO. Algumas das nossas vagas, embora a gente tenha política de sempre divulgar todas as nossas vagas, algumas das nossas vagas a gente fecha dentro do próprio relacionamento. A gente já conhece uma pessoa aqui que tem um perfil bacana, outro ali, que é o que a gente chama de hunting, né? Que é caçar esse profissional. Então, quem não é visto, não é lembrado. Quando você tem um bom network, você é lembrado e visto, né? Por isso, por várias outras pessoas. E aí, outro ponto, né? O ser visto cria necessidade de consumo também. Eu costumo dizer, hoje é imprescindível que todos os profissionais tenham minimamente um perfil no LinkedIn. Eu sei que as pessoas estão evoluindo aí para um perfil bacana no Instagram ou até no TikTok, que não é o meu estilo. Por enquanto, né? Não sei o quanto eu vou ter que me adequar, mas vocês não vão me ver dançando no TikTok mostrando algum produto ou serviço, não é o que eu costumo dizer. Fazer, né? Não tem a ver comigo e isso tem muito de autenticidade, né? Também. Sim, a gente tem que ser autêntico, tem que ser o que a gente realmente é. Mas estar presente no LinkedIn e lá é uma plataforma de network também incrível, porque você tem a oportunidade de se conectar e de consumir ideias diferentes. E isso é algo hoje que eu vejo como a pessoa precisa existir ali para que ela seja vista e seja lembrada também. Eu acho que vale a pena para a gente falar para quem está nos ouvindo que como a Tron é empresa de tecnologia, quer dizer, a minha formação é na área de tecnologia e eu vivo isso o tempo inteiro. E você também tem uma certa facilidade de ajudar as empresas de tecnologia. Então, a gente também está querendo dizer o seguinte, né? Não é porque você tem uma característica um pouco introvertida e que você não é afeito a muitos relacionamentos, não é tão aberto e tal, que você não vai ser uma pessoa de sucesso. Exatamente. Agora, o inverso é verdadeiro. Se você tem esta facilidade, isso pode te impulsionar. Eu acho que é isso, né? A gente fala, porque numa empresa de tecnologia, às vezes você pega pessoas que são mais introspectas, não gostam de falar em público, e ela pode ser um excelente profissional, ela pode ser, como eu gosto de dizer dentro da Tron, você pode dar a função para ele de guru, quer dizer, ele é uma pessoa que
ajuda todo mundo, que ele está sempre entregando conteúdo para todos, e ele é uma pessoa de sucesso, tem uma alta remuneração, mas ele não é afeito. Uma coisa não exclui a outra, mas certamente eu vejo que também as pessoas que são mais, mais fáceis de relacionamento tendem uma tendência de chegar mais fácil nas posições de liderança, de galgar outros valores. Acho que é isso, né, Simone? Faz sentido, sim. Faz sentido porque elas têm mais facilidade de vender o peixe, digamos assim. Uma coisa que eu vejo é que muitas pessoas que são mais introspectivas, às vezes são grandes talentos, têm muito a contribuir, principalmente do ponto de vista técnico, e aí como elas não se colocam, ou não estão presentes, ou não estão sendo vistas, elas acabam aparecendo menos do que aquelas pessoas que têm uma maior facilidade de comunicação. E vale dizer que, assim, todas essas competências, comunicação, relacionamento interpessoal, tudo isso é desenvolvido. Então, mesmo que você tenha um perfil que você não está acostumado muito com isso, nos ouvindo falar agora que isso é sem dúvida uma competência que pode levar ao sucesso, todas essas que nós estamos falando, dá para correr atrás disso, dá para procurar ou práticas que são práticas para aumentar essa sociabilidade, que seja desde o esporte coletivo, por exemplo, que já é uma forma também da gente desenvolver isso de uma forma um pouco mais natural. Existem formas de se fazer isso, porque é algo realmente necessário e pode ser desenvolvido. Ou a gente sabe, tem pessoas que são muito introspectivas, que têm um histórico de serem mais discretas e hoje são grandes palestrantes. Tudo isso é técnica e tudo isso pode ser aprendido. E amarrando com o que a gente estava falando no início, isso tem a ver com esse olhar contínuo do aprimoramento, do aperfeiçoamento. E as competências comportamentais, como essas que a gente deu exemplo aqui, e várias outras que a gente pode dizer, elas sempre vão ser importantes, independente do avanço da tecnologia e do quanto a gente vai ter outros recursos aí. As questões emocionais, digamos assim, elas sempre vão estar, vão ser necessárias para um bom desempenho no mercado de trabalho e na vida. Quando a gente começa a falar de pessoas, até esquece um pouco de tecnologia aqui, mas é possível, né? E a gente vê quantos casos desses, quer dizer, você não precisa ser um ator ou um comediante ou uma pessoa desse tipo para subir ao palco. Quantos cientistas nós temos que dão palestra no mundo inteiro, em mais de países até de línguas diferentes, e são pessoas super centradas, não precisa fazer nenhuma gracinha e tal. Quer dizer, quando você vai falar daquilo que você domina, fica talvez um pouco mais fácil, é só você dizer aquilo que você, aquele recado sobre o tema que você vai trabalhar, e para isso você não precisa ser tão extrovertido. É claro que é legal quando a gente vê alguém falando em público ou no palco e que sabe dominar um pouco isso, mas isso não, de maneira nenhuma, acho que traz sombra para aquele outro que tem outro estilo e que está entregando um conteúdo muito legal, né? Eu acho que é isso, né? Até me lembrei do Steve Jobs, né? Que eu não sei se você já teve a oportunidade de ler a biografia dele. Ele era uma pessoa um pouco mais introspectiva, mais séria. E um dos discursos dele que viralizou ali na Universidade de Stanford, ele fala de uma forma brilhante sobre como ele se sentiu, como ele ligou pontos da carreira dele. E era uma pessoa que não tinha, teoricamente, essa habilidade para lidar com outras pessoas. Ele era muito mais conhecido pela genialidade dele, pela criatividade, inovação com os produtos que ele criava do que esse relacionamento. E ele ficou conhecido por um discurso que ele toca no sentimento, nos relacionamentos, explicando o quanto foi importante para ele aprender ao longo da vida e quanto ele trouxe sentido. Olha que bacana, eu não tinha pensado em falar isso. O quanto ele trouxe sentido a alguns aprendizados que ele teve, que talvez, no momento que ele teve, ele achou que poderia nunca utilizar, como, por exemplo, fazer um curso de caligrafia. E depois ele percebeu que ele poderia desenvolver fontes diferentes para o computador, né? O que trouxe uma grande inovação, uma grande mudança através de um curso que ali parecia não tão produtivo. Eu acho que essa é a grande questão. Você falou sobre isso quando você citou o livro, né, do Lifelong Learning. Qual é o foco do aprendizado? Eu também não preciso ficar bitolado lendo só aquilo que é da minha área, né? Se eu sou de departamento pessoal, vou ler legislação o tempo todo. Quanto mais a gente puder ampliar o nosso conhecimento e buscar coisas que vão além até da nossa área, eu acho que em determinado momento a gente vai perceber aquele conhecimento sendo aplicado em outras situações, que é o que o Steve Jobs falou, que são os pontos que ele conseguiu ligar na carreira dele.
E olhando, a gente não precisa estar no futuro para olhar para trás e ter essa perspectiva, mas a gente caminhando e construindo isso ao longo do tempo. Legal. Vamos avançar para um bloco posterior aí. Talvez falar aqui de desafios de adaptação tecnológica, né? Quais são os maiores desafios que você vê nas organizações que elas enfrentam ao integrar novas tecnologias na capacitação dos seus colaboradores? O que traz de dificuldade? Porque há uma tendência de eu ver isso só para o meu segmento, que é de tecnologia. Mas nós estamos falando de um mercado que tem centenas de empresas de coisas de entregas diferentes, né? De mercados diferentes. Como é que essa tecnologia na capacitação dos colaboradores está trazendo aí desafios, né? Quais são esses desafios que você vê para levar isso? Perfeito. Eu entendo que quanto mais operacional a função, mais é um desafio trazer tecnologia. Então, pessoas que têm menor escolaridade e têm um nível de trabalho um pouco mais operacional, elas tendem a ser um pouco mais resistentes com as questões tecnológicas e é justamente as profissões que a gente entende que pode sumir com o tempo, sendo substituída por robôs, enfim. Então, para mim, um desafio de trazer essa tecnologia para as empresas é realmente ter essa capacitação constante, trazendo pessoas que já tenham certa familiaridade com a tecnologia, porque aprender, se ela não tem oportunidades, não teve recursos, né? Pessoas que têm aí um nível de instrução um pouco inferior, elas vão ter uma dificuldade maior de acompanhar as demais pessoas. E aí, eu acho que a gente vai ter um bloco só para isso, mas o líder nesse papel, ele tem uma função importantíssima de tanto olhar o processo desde o início da seleção, qual é o perfil que eu vou trazer para a minha empresa, se é um perfil que tem essa facilidade com tecnologia ou que pelo menos possa aprender isso, porque eu entendo que aí é um ponto básico, né, de partida, assim. O básico a pessoa tem que ter, a familiaridade com a tecnologia mínima ela tem que ter para qualquer cargo que ela vá desempenhar. É muito difícil hoje ter alguma função que não exija esse contato com tecnologia. Então, o líder tem que se preocupar desde a seleção, de trazer pessoas que têm um potencial melhor para isso, quanto está constantemente oferecendo desafios e capacitações para esse time, para que ele esteja acompanhando essas evoluções, essas mudanças de sistema, de legislação. Eu sei que vocês passam muito por isso, né? Sim. Às vezes está com todos os parâmetros definidos, muda uma coisa, isso tem que acompanhar num ritmo tão acelerado quanto. Então, quando você vai fazer um recrutamento, uma seleção, então você obviamente vai sempre tentar olhar para isso. Olha, é necessário que eu tenha uma formação mínima e tal. Mas óbvio que o desafio é grande, depende da função. Agora a gente falou, você vai mais para um chão de fábrica, para determinadas funções isso é mais difícil. Então, uma coisa que as empresas têm com certeza buscado fazer o tempo inteiro é pegar esse time que está lá e levá-lo do ponto A para o ponto B. Quer dizer, se eu não tenho total aqui, se eu não tenho conhecimento, eu tento dar um conhecimento básico para que a pessoa possa ir depois. O desafio mais relevante disso, da vivência que você tem através da TH, dos profissionais que estão lá, é o quê? Como é que é essa sensibilização? Como é que eu mobilizo essa pessoa para tirar ela do ponto A para ir para o ponto B ali, crescer então, para que ela entenda que é necessário, porque sempre há uma dificuldade. Né? Então, qualquer coisa nova que você vai fazer é difícil, né? Eu posso dar um exemplo prático aqui de um assunto que eu lembro. Meu filho passou a precisar usar óculos e eu dizia para ele, para ir fazer esporte, use lente de contato. Para ele colocar a lente de contato a primeira vez foi uma dificuldade. Hoje é uma coisa rotineira, mas foi muito complexo de fazer naquele momento. Como é que a gente sensibiliza esse time? O que você tem visto, o que vocês têm feito aí para sensibilizar essas pessoas que já estão lá? Porque quando você vai contratar, você pode colocar isso como exigência, mas dependendo até para contratar é difícil. Como é que sensibiliza esse pessoal? Que a gente vamos partir do ponto do que é o mais simples. Tem que ficar claro de qual é a necessidade disso. Otimizar o que vai ser ensinado para que não seja algo cansativo, de sempre ter coisas que não fazem sentido,
mas fazer com que eles percebam o que eles vão acrescentar na carreira deles, o que eles vão acrescentar de aprendizado, por que é importante aquilo, para que eles entendam o valor daquele aprendizado. Quando a gente tem esse conhecimento, que a gente está disposto a aprender, a gente tem essa abertura ao aprendizado, é quando a gente entende que aquilo vai nos auxiliar de alguma forma. Então, eu entendo que capacitações sem sentido, sem propósito, tendem a ter uma adesão menor do que quando a gente tem uma capacitação que a pessoa entende que aquilo ali pode ser uma virada de chave para ela. Pode ser um próximo passo para ela desenvolver novas competências e pensar se ela vai ter uma carreira, né, que de repente ela pode crescer com isso, pode fazer as coisas de uma forma mais fácil, mais rápida. Eu penso que esse seria o caminho. Deixar claro qual é o valor daquele conhecimento e por que é importante que as pessoas entendam que aquele conhecimento é importante para elas, não só uma coisa de cima para baixo, como se diz, o goela down, né, que a gente fala, mas que a pessoa realmente entenda assim, ok, tá tendo esse treinamento, então eu vou fazer porque ele é importante para mim. Ele vai me auxiliar, não é só uma exigência da empresa sem fundamentação ou sem objetivo. Então, mais pelo amor do que pela dor. Com certeza pelo amor. Quando se fala em aprendizado, tem que ser pelo amor. É claro, muitas vezes vai pela dor e acaba transformando isso durante o processo. Mas começar pelo amor, eu entendo que é o melhor caminho. Eu sou professora, né? Imagina se eu obrigasse as pessoas a assistirem minha aula, por exemplo. Eu acho que não ia funcionar muito, não. Não ia funcionar. Eu preciso conquistá-los. Tá certo. Dentro da tua formação, na hora que a gente falou lá do teu currículo, né? A gente falou de uma formação específica que você tem lá, que é a psicologia positiva, na aprendizagem de um modo geral. Então, de que maneira a psicologia positiva pode ser aplicada para melhorar a eficácia dos programas de treinamento que utilizam tecnologias, as mais avançadas que a gente tem hoje, inteligência artificial, uma presença já marcante de ChatGPT ou de outras ferramentas como essa, ou ainda do aprendizado virtual, que é você fazer isso sozinho, né? Como é que a psicologia positiva ajuda ou funciona? O que você tem aplicado disso aí na prática? Excelente. Vamos começar definindo essa questão da psicologia positiva. Talvez nem todo mundo que esteja nos ouvindo ou assistindo tenha acesso ao que é a psicologia positiva. E algumas pessoas tendem a achar que é uma positividade, ao pensar positivo. É muito mais do que isso. Psicologia positiva é o estudo do bem-estar nas organizações, a questão está muito ligada à saúde mental. Então, eu vejo que nunca foi tão necessário a gente pensar em bem-estar, em saúde mental, como a gente está pensando agora e está colocando foco nisso, né? Esses dias eu estava lendo recentemente uma nova carreira que eu nunca imaginei que poderia existir, que é diretor de bem-estar. Alguém dentro das organizações preocupado com o bem-estar dos colaboradores. Muito antes se falava em alta performance, em produtividade a qualquer custo, e a gente percebeu que esse não é mais o modelo de sucesso. Hoje o modelo de sucesso é o modelo que a gente permite, de certa forma, equilibrar um pouco mais os esforços com a parte do descanso, com a parte do autocuidado, da saúde mental. Então, eu acho que a psicologia positiva ela vem para agregar muito nesse sentido, para trazer um foco, né, que a gente tem que ter cuidado também com quem são as pessoas que estão por trás desses aprendizados, o que a gente precisa cuidar em relação a bem-estar para evitar adoecimentos e não só se preocupar com os adoecimentos, que já é um extremo, mas com a saúde e bem-estar das pessoas enquanto elas estão trabalhando. Já se tem inúmeras pesquisas, é um campo que desenvolveu muito porque recebeu muito patrocínio em relação a isso. Já tem muitas pesquisas que falam quantas pessoas que se sentem bem, que estão felizes, por exemplo, no trabalho, que sentem realização profissional, elas entregam mais. Então, penso que isso é um tema bacana da gente pensar, né? Quais são as políticas da nossa empresa, qual é a cultura que eu tenho aqui. Lembrando que quando a gente tem uma cultura que olha para o bem-estar, que olha para essa questão emocional mesmo dos colaboradores, o ganho é para as duas partes. Para a pessoa que trabalha ali, que tem uma cultura bacana, não é uma cultura tóxica, e também para a empresa que vai perceber esse retorno positivo, né, vindo dos colaboradores. E a psicologia positiva, que você passou de uma forma bem fácil da gente entender,
com aquilo que está chegando, que é a inteligência artificial e o aprendizado virtual, como que a gente associa essas duas coisas, ou como é que a gente conecta elas aí? Quer dizer, você deu uma condição melhor para cada um, isso vai facilitar que ele tenha esse aprendizado? É por aí, talvez? Eu acredito que sim. Se as pessoas estão se sentindo bem, se elas entendem que o estresse está sob controle, se a quantidade de desafio que ela tem está proporcional ao quanto ela se sente preparado, né? Aí a gente entra em habilidades técnicas mesmo. Elas tendem a trabalhar melhor. E aí a tecnologia, eu nunca tinha feito esse link antes do nosso bate-papo, né? A tecnologia aí vem para auxiliar mesmo. O que a gente, primeiro a gente prepara as pessoas para esse aprendizado e depois a gente entra com os recursos para favorecer isso e para facilitar, através de todas as tecnologias que a gente tem disponíveis aí. Bacana. Avançando um pouquinho, só reforçando talvez o que a gente já falou, a gente entrar num bloco aqui que a gente vai falar como é que a capacitação contínua pode salvar a carreira da pessoa. Que eu acho que isso é muito pertinente. Quer dizer, se você não fizer, você tem tendência a encurtar a sua carreira, tá joia? Então, considerando a expertise que você tem em desenvolvimento de equipes, de alta performance e tal, uma experiência em RH 4.0, quais competências você considera essencial para o profissional se destacar na era digital? Perfeito. O que é fundamental? Eu penso que curiosidade, essa competência de criatividade, vamos pensar nas duas andando juntas, isso é um ponto importantíssimo, porque eu preciso ter abertura para explorar aquilo que não é conhecido para mim, e a curiosidade vem disso, né? E a criatividade me permite arriscar um pouco mais. As pessoas criativas são aquelas que, ao lidarem com um problema novo ou uma situação, elas vão buscar recursos para resolver isso. Então, curiosidade, criatividade, eu penso que é muito importante para a questão do aprendizado. E claro que eu sempre vou falar também das competências, digamos, mais emocionais, da inteligência emocional e tudo. Não está tão ligado ao aprendizado, mas sem dúvida nenhuma na competência que tem a ver com a carreira de sucesso. A gente sempre vai se relacionar com clientes, com colegas de trabalho e ter competências emocionais tem tudo a ver para que você se mantenha com uma empregabilidade bacana. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de competência, você falou duas que eu acho que são... Às vezes as pessoas acham que não tem isso, né? Criatividade e curiosidade, por exemplo. Que tipo de exemplo a gente pode dar para isso, ou incentivo você dele? Porque às vezes a pessoa fala, mas eu sou tão humilde aqui nos meus conhecimentos, eu não tenho isso tão desenvolvido. Como é que essas duas principais, curiosidade e criatividade, como é que eu empurro ela para buscar isso, para ela se soltar, né? Porque é um bebê... ele tem isso o tempo inteiro, curiosidade, porque tudo é novo, né? Como é que às vezes a pessoa foi inibida ao longo da vida dela de não poder ter curiosidade ou não permitir. Como é que a gente volta, como é que a gente incentiva talvez esses dois itens aí, já que você é especialista em despertar nas pessoas essas coisas, como é que esses dois itens aí florescem mais aí, Simone? Excelente. A gente está falando primeiro do ambiente profissional, eu entendo, né? Então, primeiro eu preciso ter um ambiente seguro para isso. Inovar e ser criativo, ele pressupõe que naquele ambiente eu posso buscar essas questões e eu posso errar. Um conceito que eu estudei recentemente, né, tenho me aprofundado nisso porque faz todo sentido para mim no meu desenvolvimento, principalmente quando eu vou levar esse desenvolvimento para líderes, é a questão da segurança psicológica. O que é a segurança psicológica de uma forma bem simples? É quando você se permite cometer erros interpessoais no ambiente que você está. Então, se eu, enquanto colaborador, como você trouxe, né? Às vezes eu fui tolhido a vida toda a não ser criativo, a não investir nisso, não ser curioso, né? Se eu estou num ambiente onde o meu gestor, o meu líder fala, se você tiver uma forma diferente de fazer isso, fica à vontade para fazer. De repente, eu faço dessa forma, mas você deve ter você pode ter uma forma diferente e mais ágil para fazer isso. Fica à vontade para sugerir, para tirar dúvidas e até para criticar. O que eu entendo é que quanto mais segurança a pessoa tiver, quanto mais liberdade e autonomia
ela sentir do ambiente dela, mas aos poucos ela vai se soltando para poder buscar novos recursos, criar e ampliar um pouco mais. E aí aqui eu tô falando de uma questão importantíssima e muito simples, é a escuta. O quanto você está escutando o seu time. Ou você está estabelecendo que aqui tudo sempre funcionou assim, continuará funcionando assim. Então, muito fácil a gente falar, vá buscar capacitação e tudo mais, mas aqui na minha empresa as coisas vão ficar assim, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo, sempre funcionou dessa forma. Quem é você para dar uma ideia diferente? Tem que ser o oposto. Né? Olhar para os colaboradores como quem está ajudando a estruturar a empresa, quem põe a mão ali nos processos todos os dias, de repente, dá um pouco mais de autonomia para fazer de forma diferente. E ao acontecer qualquer situação de erro, olhar isso como também uma oportunidade de aprendizado. Bacana, você errou porque você tentou fazer diferente. Agora a gente já sabe que esse erro aqui não funciona, mas tem alguma outra coisa que a gente pode fazer um pouco mais inovadora? É essa situação de estar sempre olhando, sempre escutando e sempre olhando o que eles podem contribuir no processo mesmo. Isso vai fazendo, eu penso, que um ambiente mais propício para o surgimento da criatividade, da questão de buscar, né, da inovação e tudo mais, que é algo tão desejado pelas empresas. Muitas desejam e poucas se preocupam com o ambiente que elas têm que proporcionar, com a liderança que elas têm que ter à frente das equipes para que isso aconteça. Bacana. Acho que a gente pode incentivar para quem está nos ouvindo e ir um pouco na linha que você falou, que eu acho que é muito legal. Primeiro, se eu quero criatividade e se eu quero que as pessoas tenham curiosidade, se eu tolher elas, esse é o caminho para que ela não repita a vontade de fazer. Sensacional. Tá certo? Para ir. Então, quer dizer, um público que está nos ouvindo aqui, certeza, são líderes, ou mesmo companheiro de trabalho, que a pessoa vem e faz uma pergunta, cara, eu não sei o que é isso, a pessoa vai lá, já ri e fala, como você não sabe isso? Normal, o mundo é cheio de centenas de milhares de zilhões de coisas e eu tenho o direito de dizer, cara, eu não sei como é que faz isso. Assim como foi e como é ainda para algumas funcionalidades básicas, por exemplo, de um celular. Quer dizer, então, para quem está nos ouvindo como líder ou para quem tem um companheiro de trabalho, cara, incentive a pessoa, não tire sarro dela, não faça ela se economizar justamente porque ela não sabe. Então, acho que para o ambiente, como você falou, para a criatividade e para a curiosidade, é que as pessoas incentivem. E incentivem o outro a dizer, cara, pode ir, se você errar, depois eu te ensino como é que é o caminho para que as coisas possam acontecer. Eu vim agora, antes da gente chegar aqui, eu estava num almoço com alguns amigos que são executivos e surgiu um papo, um saiu de um lugar, está indo para outro, e ele falou, eu estou trabalhando numa situação X, você falou um termo lá. Aí eu falei, cara, eu não sei o que é isso, o que é isso? Ele falou, pô, que legal você perguntar, né, não ter a vergonha de passar às vezes um almoço inteiro falando sobre um assunto do qual você não domina, fingindo que você domina. É normal, mesmo com a experiência que eu tenho. Você só falou isso porque estava num ambiente seguro. Então, é você ter a tranquilidade de dizer, cara, não sei, você pode me explicar aqui o que é isso. Perfeito. Aí? E talvez se, não incentivando que as pessoas larguem o seu emprego, mas se você precisa de crescer profissionalmente e você não está encontrando esse ambiente que te traga essa facilidade para você ter criatividade e curiosidade, isso vai a cada dia fazendo você ficar menor. Sim. É isso mesmo? É isso, e você me lembrou de um outro ponto também muito importante, que é o papel do líder nesse processo. Já falamos sobre o ambiente seguro, da pessoa se sentir à vontade tanto para errar quanto para dizer que não sabe. Foi ótimo o seu exemplo, porque ele é real, né? De algo que você vive mesmo. E tem um outro ponto que é o líder que sempre dá todas as respostas. Isso também impede o conhecimento. Se me permite indicar mais um livro que eu acho muito bacana, é um livro do David Rock. Não diga aos outros o que fazer, ensine-os a pensar. Foi o primeiro livro que eu li quando eu comecei a estudar neurociência. E ele fala isso de uma forma brilhante, porque muitas vezes a gente sabe o que tem que ser feito. E quando uma pessoa nos questiona, o caminho mais fácil, entre aspas, é eu entregar para ela o que tem que fazer. O mais difícil é eu falar, o que você acha? Você está me trazendo essa dúvida, mas como que você resolveria isso? Se a gente tem esse hábito de devolver perguntas, a gente não só está propiciando que a pessoa desenvolva mais essa questão da curiosidade e criatividade, mas como a gente está permitindo o desenvolvimento dela e até o nosso.
talvez uma sugestão que a pessoa vai trazer é algo diferente do que você faria, mas pode ser melhor. Então, muitas vezes o líder, ele acha que ele tem que ter todas as respostas e tem que sempre estar dando essas respostas para quem os procura para tirar dúvida. E, na verdade, o verdadeiro líder é aquele que sabe perguntar e fazer com que as pessoas encontrem as respostas. Até porque elas vão ficando cada vez menos independentes dessa liderança. Vai se criando um ambiente onde as pessoas vão desenvolver uma maior autonomia, um senso maior de busca por essas respostas antes de ficar questionando sempre. Eu acho que esse ponto é fundamental para a nossa audiência aqui. Legal demais. Quer dizer, uma dica que você está trazendo é dizer para o líder que está aqui que ele não é super-herói, ou muito pelo contrário. Talvez se ele sempre vai saber a resposta, se ele conduz o trabalho, mas se ele der as respostas, ele está inibindo daquela pessoa crescer, que foi o que você falou. Bom, o que você acha que deve ser feito? E deixa a pessoa falar. Pode ser que ela vá muito distante do resultado que a gente quer, mas dizer, mas por que você tomou esse caminho? Você não acha que você deixou de levar isso em consideração? E você vai incentivando a pessoa a voltar para a realidade que trará ela para a resposta mais certa e conduzindo uma forma de pensar que talvez na próxima vez ela vai aprender. Exato. É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Então é isso que a gente vai fazer. Daquilo que eu tinha preparado como uma condução, aqui tinha um item que eu achei muito legal de aproveitar muito o seu conhecimento aqui, que era falar sobre a evolução do papel dos gestores de RH. E às vezes muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui, que também são de DP, acabam fazendo o trabalho de RH. Então, como que o papel desses gestores de RH ou de DP evoluiu com o advento das novas tecnologias? Então, como que esse profissional está se adaptando com isso? E quais as habilidades são agora mais requisitadas para esse profissional de RH dentro das organizações? Por quê? Porque o trabalho dele, eu acho, ficou mais puxado, porque você tem que olhar tudo e entender como é que faz. Perfeito. Como é que está essa evolução Tanto aí desse papel? Tanto que a gente tem esse papel já definido como business partner, né? Sim. É um parceiro do negócio. Então, o RH... ele desempenha esse papel e como você falou aqui, eu vou tentar não diferenciar muito DP e RH, porque algumas pessoas conseguem transitar bem nos dois formatos, digamos assim, nas duas formas de atuação. Antes se falava da questão do DP ser mais voltado para a parte burocrática somente, mas a gente já sabe que hoje eles estão percebendo essa necessidade de ampliar um pouco mais o olhar e atuar em outras frentes. Empresas menores, às vezes tem uma pessoa que faz as duas coisas e tal, né? Exatamente, faz as duas coisas e a gente sabe que tem, né, essa demanda também. Então eu entendo que o RH é o olhar da empresa para as pessoas. O RH é o termômetro da empresa para os cursos que são necessários, para as capacitações, para o estímulo à liderança. Para mim, o RH é quem calibra isso, sabe? Assim, assumindo mesmo uma posição estratégica. O RH ele tem que estar diretamente ligado aos gestores da empresa e ele deve ser consultado para que ele vá assumindo sempre uma postura cada vez mais estratégica dentro das organizações, porque ele tem um acesso muito fácil por ser a ponte entre todos os colaboradores e a gestão. Então, a gente consegue, tendo um RH participativo, ter um olhar mais sistêmico, um olhar mais amplo das empresas. E aí, eu entendo que o profissional de RH ele precisa estar em constante atualização sempre, buscando novas práticas, novas tecnologias e estimulando com que os líderes das empresas levem isso também. Então, olhar essa necessidade, tudo parte também do autoconhecimento, ter dentro da organização programas que permitam que as pessoas conheçam as principais competências, entendam quais são as suas dificuldades, os gaps, né, que a gente chama, que é onde eu estou hoje e o que eu preciso desenvolver para chegar onde eu quero chegar. O RH, ele proporciona isso, ele tem formas de sistematizar esse conhecimento para levar para as pessoas de uma forma que seja mais clara esse mapa dessa carreira que as pessoas podem ter na empresa, e o RH é um facilitador do processo. Bacana. Então, fora a tua formação básica profissional, você agregou valor na sua carreira profissional, você foi buscando déficits ou pontos que você achava que que eram necessários de você ter uma melhoria. Então,
Qual é a tua indicação daquilo que você foi vendo nessa busca que você teve de coisas que, além da formação básica, que é acadêmica, eu fui lá e tem uma formação específica, ou em psicologia, ou em alguma coisa que eu fiz, aquilo que foi muito relevante na formação, para trazer a Simone profissional de respeito hoje aqui, que pontos foram muito importantes, dizer, olha, isso aqui eu achei que foi muito importante, os tijolinhos que você colocou depois, quais foram os muito valiosos, assim, que você falou, ó, se tiver que escolher uma ou outra coisa, vá por aqui. Eu diria, tem vários tijolinhos mesmo, como você citou, né, durante a minha formação. Mas eu acredito que o que é mais importante, olhando agora e tentando, se eu tivesse que dar um conselho de por onde começar, qual é a base, sem dúvida nenhuma, o autoconhecimento. Certo. Quanto mais eu invisto no meu autoconhecimento, melhor eu sou como ser humano, como profissional, em todos os sentidos. Então, seria como se o autoconhecimento fosse o cimento. Eu posso estudar sobre liderança, fazer inúmeras formações, se eu não sei como eu reajo diante de uma crise, se eu não tenho controle emocional, se eu não tenho empatia, que é uma excelente competência também e que é desenvolvida pelas pessoas que se relacionam comigo, eu não vou conseguir fazer esse vínculo com quem trabalha comigo, fazer esse vínculo com o meu cliente para entender qual que é a dor dele e, através disso, propor uma solução. Então, eu diria que a capacitação técnica, o conhecimento técnico, sem dúvida nenhuma, ele é extremamente importante e é uma construção sem fim. Esses tijolos, eles vão estar sempre sendo somados à minha carreira e à carreira de todo mundo. Mas de nada adianta a gente se preocupar tanto com esses tijolinhos se a minha vida pessoal, se o meu autoconhecimento, ele está numa base sem estrutura. Então, eu diria que ele é o início de tudo. Se tiver que investir, invista num bom assessment para ter um autoconhecimento que a gente chama de avaliação de potencial dentro da consultoria. Quem sabe uma psicoterapia, momentos de lazer, enfim, cada pessoa busca aí o recurso que tem. Mas eu entendo que sem o autoconhecimento, que é o cimento e é a base de tudo, essa carreira ela não vai ser construída em bases fortes, né? Ela não vai ser sólida, mesmo que se tenham muitos tijolos, não vai ter a liga necessária. Muito legal. Porque depois que você às vezes talvez tenha uma experiência, você vai entender que isso foi fundamental, quer dizer, eu me conheço bem, sei do que eu sou bom e do que eu tenho alguma deficiência, sempre tem um jeito de combater e acabo fazendo um equilíbrio. Então, acho que você foi muito assertiva aí nesse assunto. E quando a gente está falando talvez desse autoconhecimento, então, para dar um exemplo que foi o primeiro que veio na cabeça, ver se casa com o que você está dizendo aí, minimamente, para dizer, bom, eu vou me autoconhecer. Se eu fizer um curso de Enneagrama, é um caminho, por exemplo? É uma forma, por que não, né? Todos os cursos, eu sou uma pessoa que eu sempre vou abrir as portas para tudo. Enneagrama não é um conhecimento, por exemplo, da psicologia, não é um conhecimento validado, digamos assim, mas é, sem dúvida nenhuma, uma ótima ferramenta de autoconhecimento. Então, que eu vá fazer um curso de Enneagrama, que eu vá fazer um curso como influenciar pessoas, fazer amigos, que eu vá fazer uma imersão, né, imersão de liderança. Tudo aquilo que é utilizado para eu parar um pouquinho e olhar para as minhas tendências comportamentais e entender que às vezes eu tenho motivações que são diferentes das outras pessoas, vai me fazer relacionar melhor comigo mesmo e com os outros. Enneagrama é uma das formas de se fazer isso, é um dos conteúdos que se pode ter. Aqui do que tem, excelente. Mas é tipo por aí, eu vou me conhecer um pouco melhor. E vou conhecer que existem outros tipos. No que eu sou bom e no que eu tenho menos, e depois tentar fazer um equilíbrio desses dois, Sim. ou me entender que eu sei que eu tenho uma deficiência, tenho qualidades e eu equilibro isso. Perfeito. Senão eu fico lutando com isso o tempo inteiro. Né? Exatamente. Bacana, muito bom. Eu acho que essa parte que realmente é fundamental, quando você se conhece, é mais fácil seguir o caminho depois, né? Bom, quase chegando no fim aí. Vamos falar num bloco aqui de estagnação em relação à capacitação, se isso pode ser aí uma sentença fatal aí para a gente poder ficar para trás, né? Se eu não me capacitar, mais uma vez reforçando esse assunto aí. Tá, então nesse mundo de constante mudança que a gente está tendo, né? Como é que eu vou manter profissionais motivados para o aprendizado contínuo? Qual estratégia a gente vai recomendar ou você vai recomendar para incorporar o aprendizado ao dia a dia do trabalho?
É a dica final. Dica aí, final. né? Primeiro, ter uma cultura que favoreça isso. Então, ter uma cultura que incentive, não só nos quadrinhos de missão da empresa ou propósito da empresa, ter uma cultura que realmente incentive esse aprendizado e, como eu disse, preparar o terreno para isso, ser um ambiente de segurança psicológica, ser um ambiente seguro para que as pessoas questionem, cometam erros, falem sobre os erros, né? Porque eu entendo que esse aprendizado, ele vem muito também dessa prática. Se é uma empresa onde você se sente à vontade para falar, olha, eu errei nisso, o primeiro ponto positivo, se você errou e assumiu, todos os outros que poderiam errar também já não vão errar porque foi um erro explícito. Se ele foi acolhido, e isso é uma oportunidade que a gente pode fazer de tornar isso um aprendizado, e isso é o ambiente que a gente precisa ter nas organizações hoje. Se eu quero inovar, se eu quero ter uma cultura focada em aprendizado e que as pessoas se estimulem para isso, eu tenho que ter um ambiente propício para que elas busquem e que essa busca faça sentido, que eu possa aplicar esses conhecimentos no meu dia a dia e também que eu me sinta livre para ter voz nessa empresa, para trazer sugestões e essas sugestões serem acolhidas pela minha liderança, pela gestão da empresa. Acho que o caminho é por aí. E às vezes as pessoas ficam esperando sempre as situações ideais para que a gente possa se mover, para que a gente possa chegar num lugar melhor. Então, às vezes, eu não tenho todas as condições ideais. O legal era se eu pudesse pagar a faculdade para todo mundo, ou pagar um curso de extensão, mas eu não tenho. E aí, às vezes, eu empobreço essa relação de não incentivar. Talvez um caminho que possa acontecer, e você talvez tenha mais de um exemplo para agregar aqui para as pessoas, naquilo que a gente está falando de tecnologia. Olha, vou dar o exemplo que me veio pela cabeça agora. Eu não sei o que é ChatGPT. E, cara, eu não sei aprender esse troço sozinho aí. Talvez o aprendizado coletivo dos próprios companheiros de trabalho seja um caminho. Quais caminhos como esse para quem às vezes não tem todos os recursos disponíveis e às vezes se entrega a falar, mas para você é fácil, porque você tem dinheiro aí, a sua empresa é grande, você consegue fazer aqui, você não sabe da dificuldade que eu tenho. Como é que essa pessoa que às vezes tem recursos menores ou menos disponibilidade faz? Esse aprendizado coletivo é um caminho? Que outras dicas você foi vendo ao longo da sua carreira e ser aplicado que traz resultado? O aprendizado coletivo, sem dúvida nenhuma, é um excelente caminho. Se tem alguém ali que é bom nisso e que faz com facilidade, ele pode ser um facilitador para o aprendizado dos demais. Agora, uma coisa que eu acho importante dizer também, Gelson, da autorresponsabilidade de quem vai receber esse conhecimento. Porque do jeito que você fala, pode dar a entender para quem está nos ouvindo que a responsabilidade de fazer as pessoas crescerem na carreira é só do empregador, mas também é dos colaboradores. Eu sei, às vezes a empresa ela tem que proporcionar um ambiente favorável para que as pessoas tenham dúvidas, questionem, aprendam, ela tem que oferecer cursos, mas aonde está aí a autorresponsabilidade de quem está trabalhando em buscar também essas ferramentas e esses recursos? Então, sempre que possível, eu digo, se existisse um número ideal, seria um 50-50. 50% os colaboradores têm que fazer a parte deles para correr atrás, buscar, seja lá como for. Hoje tem várias formas de ter acesso gratuito à informação, justamente por essas questões de ter facilidade, né, de ter vários canais para isso. E a empresa também em proporcionar cursos de formação, trocas de aprendizado, pessoas que tenham domínio no assunto, que ela replique isso para os demais. É uma das formas que mais se aprende é ensinando. Isso, tudo que eu já fiz, né? Todas as vezes que eu fazia um curso que eu achava bacana, eu chegava no dia seguinte, gente, posso ensinar para vocês tudo que eu aprendi? Recentemente eu fiz um curso, cheguei na TH, falei, vamos fazer uma reunião para eu ensinar tudo que eu vi no curso? Quando a gente ensina, a gente aprimora. Então, estimular que as pessoas que sabem mais repassem esse conhecimento para o time de um modo geral e também estimular que o time busque esse conhecimento e dentro da autorresponsabilidade de saber, ok, parte vem da empresa, mas o que eu estou fazendo pela minha carreira? Qual foi a última coisa que eu aprendi? Qual foi o último curso que eu fiz? Misturando um pouquinho aí os temas, eu vi recentemente o filme Pobres Criaturas. Já teve a oportunidade de assistir?
Eu achei aquele filme genial. Fora da caixinha. Fora da caixa. E aquilo é o que eu desejo para as pessoas, não ser destrambelhada como ela no início. Mas ela ali, não vou dar... Eu vou falar isso porque não é spoiler, não vou contar o final não, mas ela recebe um cérebro de um bebê. Sim, foi então é muito uma legal. pessoa que se permite conhecer tudo, que se permite questionar. Experimentar. E por vezes a gente perde isso. A gente precisa de um filme vir com uma ideia completamente fora de cogitação para nos fazer pensar qual que foi a última vez que eu tive acesso a algo novo e como que eu reagi a isso. Eu acho legal que tem um determinado momento do filme que ela entra em contato com as mazelas, né, da sociedade, com as desigualdades sociais, e ela sente, ela sofre por isso. Eu falei, gente, a gente já às vezes nem tá sentindo mais. É o modo automático que a gente liga e que a gente precisa voltar a ter percepção. Mais uma vez, autoconhecimento ajuda e viver o momento presente ajuda. Estamos aqui falando de tecnologia, ótimo tema, super propício. Mas quanto mais a gente está olhando para as telas de celular, para as telas de computador, para as telas de TV, e menos a gente está olhando para si e para as pessoas à nossa volta, menor vai ser o nosso aprendizado e menor vai ser o nosso crescimento pessoal e profissional. Boa, Pobres Criaturas, eu acho que é uma imersão muito legal, mexe com a cabeça da gente, porque é isso, né? Você pega um cérebro sem nenhuma restrição, e é o que às vezes dentro das empresas as pessoas se limitam e falam, putz, mas eu não posso fazer isso, né? E sempre eu acho que você foi muito, muito precisa em dizer, porque às vezes você como empregadora, eu como empregador aqui, representando a Tron e tal, a gente... vê dos colaboradores sempre achando que a empresa deveria fazer. Né? Mas e se a empresa não puder fazer? Quer dizer que você não vai crescer profissionalmente? Você não vai sair do lugar onde você está? Você não vai avançar? E eu acho que a gente pode, você como professora, tem uma rede de relacionamento feitas, quer dizer, existem muitas coisas gratuitas fora aquilo que você vê de conteúdo na internet, de você, SESC, SENAC, SESI, uma série de entidades que se você procurar, universidades que têm conteúdos gratuitos, cursos gratuitos que podem ser feitos, mas você sempre fica esperando por alguém e às vezes você se limita nessa função, então talvez seja o recado que a gente possa dar é sempre ensinar, né? Porque às vezes você pode dizer, cara, vamos fazer alguma coisa coletiva ou ensinar as pessoas a buscar alguma coisa fora, que eu acho que isso pode ser decisivo neste gap que a gente está vendo entre eu não sou totalmente tecnológico, mas vou ter daqui a pouco muita tecnologia na minha vida e eu preciso diminuir essa distância para que eu continue sendo útil, para que eu continue sendo importante para poder levar o sustento para minha casa lá. Perfeito. E isso requer o mínimo de esforço. Eu percebo muitas vezes as pessoas não querendo se esforçar. Ah, mas não vale a pena eu buscar esse conhecimento, não vale a pena eu fazer esse curso depois do horário. A questão é sempre vale a pena, esse conhecimento é seu, ninguém vai te tirar isso. Primeiro, não espere que isso venha da empresa em condições ideais, as condições ideais nunca vão existir, os compromissos para te tirar do foco, as questões sociais sempre estarão ali, sempre vai ter um aniversário no momento do curso, sempre vai ter uma festa na hora do não sei o quê, uma viagem que vai surgir. Enfim, a gente tem que, em alguns momentos, escolher também o caminho do esforço, da gente se dedicar para colher esses frutos depois. Essa que é a sequência lógica. Muitas vezes a gente olha para algumas pessoas que deram certo na vida e acham que elas tiveram um caminho fácil. Mas o caminho de quem dá certo na vida nunca é fácil. Eu não estou aqui vendendo que o sucesso é você ser rico ou algo do tipo, mas o sucesso é você estar bem, você se sentir realizado, você ter um equilíbrio bacana, vida pessoal e vida profissional. Então, se você fica estagnado em qualquer aspecto da vida, se isso não flui, isso vai de alguma forma te dificultar lá na frente. Então, sempre pense, eu estou fazendo isso por mim, não só pela organização. A organização tem que pensar, eu estou fazendo isso também pelas pessoas, pelo bem das pessoas, não só pelos lucros em si, né? E assim a gente cria aí uma cultura de aprendizado e de facilitação desse processo mesmo, então, de estímulo. Como você treina outros profissionais da área de RH, você atende muitas empresas fazendo processos de recrutamento e seleção,
às vezes a própria capacitação, fazendo assessment, é parte daquilo que a TH faz. Então você mexe com gente o dia todo, o seu time mexe com gente o dia todo. Eu vou citar só uma palavra aqui, mas talvez valesse a pena você dizer para quem nos ouve aqui, se ainda continua sendo este realmente um diferencial grande. A palavra para mim é iniciativa, né? Quando você pega uma pessoa que você percebe que ela tem iniciativa, você já se entusiasma como líder, que fala, pô, esse cara eu vou conseguir fazer ele sair, né, de onde está e melhorar. Então, aquele lance de o soft skill, talvez em determinado momento é mais importante que o hard skill, você treina e o soft skill. Talvez dá um fechamento nisso, o quanto isso ainda está relevante, enquanto ainda essas máximas são importantes para quem nos ouve, para entender como é que é isso, para sair da zona de conforto e dizer eu posso mais. O que é muito importante na hora que você vai recrutar, que item que você fala, putz, se esse aqui tiver, o resto eu resolvo. Perfeito. Eu gosto de iniciativa porque é uma competência mensurável. Se eu fosse usar uma palavra que descreve o que eu preciso e o que eu acho para isso, que não é uma competência, mas ok, eu vou dizer porque para mim é uma coisa super importante, é o tal do brilho nos olhos. Eu sei que isso é piegas, de certa forma, né? O brilho nos olhos, para mim, é aquela pessoa que eu sinto ao ao falar com ela, ao desenvolvê-la, seja no processo de seleção, de treinamento, que ela tem amor por aquilo que ela faz, que ela entende o sentido daquilo que ela faz. Que mesmo se ela não souber, ela vai buscar. Quem tem brilho nos olhos é isso. Que seja iniciativa, que seja proatividade, mas é o fazer sentido. Por isso, mais uma vez, eu reforço, a pessoa quando ela tem o autoconhecimento, ela se conhece bem, ela encontra uma carreira que faça sentido para ela, essas buscas vão ser naturais, não vai ser um peso, porque vai fazer um pouco mais de sentido esse aprendizado. Então, por isso é tão importante, a partir do autoconhecimento, desenvolver todas as outras competências. E, sem dúvida nenhuma, iniciativa, proatividade ou o que eu chamei, né, de brilho nos olhos é o que diferencia uma pessoa das demais em qualquer processo dentro das organizações. É o que a gente mais busca hoje em dia, é isso. É perceber que essa pessoa tem o brilho, tem a vontade. E aquela frase antiga, né? Assim, acho que essa todo mundo já ouviu. A gente sempre contrata as pessoas pelas competências técnicas e demite pelas competências comportamentais. É aquilo que você falou, competência técnica é fácil treinar. Às vezes exige um tempo um pouco maior. Eu não sei qual que é o deadline das empresas para isso. Mas competências comportamentais, não. Também se treina, mas é um caminho muito mais duro, muito mais difícil. Por isso é melhor a gente ter, né, essa condição de perceber a iniciativa, a proatividade nas pessoas. Ela tendo isso, ela corre atrás do resto. Então eu acho que sim. Se eu tivesse que escolher hoje para trabalhar comigo ou as pessoas que a gente tenta colocar nos nossos clientes, a gente sempre tenta buscar pessoas que tenham brilho nos olhos, que entendam o sentido do trabalho delas e que façam isso por elas, por amor e por saber que é através do trabalho delas que elas vão conquistar sonhos, vão ter aquilo que elas precisam como uma ferramenta de troca mesmo. Não é só para os outros que ela trabalha para si, como um empreendedor mesmo da própria carreira e a partir dali deslancha para conseguir as coisas e as conquistas pessoais. Então quer dizer que nesse trabalho de tantos anos, quando você está ali fazendo um trabalho de trazer alguém, de recrutar alguém, quando a pessoa traz o entusiasmo, que Perfeito. Entusiasmo é ter Deus dentro de você, aquilo faz você se arrumar na cadeira e falar, opa, parece que Exato. vai dar liga. Esse candidato vai atender, se não na íntegra, ele tem uma vantagem competitiva que é esse brilho nos olhos. Quer dizer, isso Sem dúvida nenhuma. O recrutador, a pessoa que está ali fazendo o trabalho, se mexe diferente na cadeira quando encontra isso. Mexe diferente quando encontra isso. E tá difícil encontrar isso. Não é uma coisa que a gente vê em todo mundo. Por isso, quando a gente encontrar, agarra. Essas são as pessoas que vão longe, sem dúvida. Bacana. Simone, a gente está chegando no fim. Foi. Muito bom poder estar aqui com você, trazer um pouco mais de humanidade aí, né? De pessoas para esse papo que a gente tem. E eu queria que você deixasse aí as suas considerações finais aí para quem nos ouve,
né? Falando aí não só de tecnologia, mas de tecnologia e pessoas, o que você pode deixar de recado final para a gente aí? Excelente. Primeiro, muitíssimo obrigada pelo convite. Eu achei... Foi só 10 minutos de programa, é isso mesmo? Sim. Eu achei que ia demorar mais. Ia demorar 1 hora, 2 horas. Passou muito rápido, né? Bem, eu quero agradecer todos que ouviram aqui o podcast. Se vocês tiverem qualquer dúvida, o que eu sugiro é que vocês estejam sempre em constante aprendizado. É sobre isso que a gente veio falar. Usem a tecnologia a favor de vocês e não como uma luta, mas sim uma aliada, né? Pensem que esquece tudo que ela pode trazer de desconforto e use a favor desse aprendizado contínuo. Eu vou sugerir claramente, né, que as pessoas também sigam ali as páginas da TH nas redes sociais. A gente está sempre trazendo dicas de gestão de pessoas, de liderança, e mantenham-se atualizados com a Tron, com a TH, busquem cursos, formações tradicionais, formações não tradicionais, network. Eu acho que é mais ou menos por aí. Mantenham-se em movimento. Essa é a minha dica final. Bacana demais. Bom, eu queria agradecer a nossa audiência super qualificada, né, que tem acompanhado a gente nos nossos canais aqui pelo podcast. Mais um evento que a gente está fazendo para comemorar o aniversário de 32 anos da Tron. Para vocês seguirem a gente nas redes sociais, curtir, compartilhar esse podcast, que vocês repassem, né, para que troquem informações com outras pessoas. Se inscrevam nos nossos canais, nos canais do YouTube da Tron, e sigam o nosso Instagram, @tron.informática, e nos vemos num próximo evento aí, né? Então, até breve. Obrigado pela audiência de vocês.